Olá! Nesse vídeo eu vou fazer uma breve introdução ao conteúdo que será abordado no módulo. Vamos lá? Nesse módulo a gente vai falar sobre a representação gráfica no projeto de paisagismo, especialmente o uso de recursos digitais, né? O uso de softwares para fazer essa representação. Então, a representação gráfica, a gente pode dizer que ela envolve todas as etapas do projeto paisagístico, já que é nela que se concretiza, né, de forma visual, tudo o que nós vamos ter e como ficará esse projeto, né? Então, ela é bem importante e eu vou falar um pouquinho sobre os softwares que são usados no projeto de paisagismo e qual é a vantagem de usar um projeto digital. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de representação gráfica. Ela pode ter diversas orientações. Essa aqui que é a mais conhecida, né, que é uma vista superior, mas a gente pode também ter uma vista lateral, né, como se o próprio cliente estivesse aqui observando o projeto, né? Um corte transversal nesse projeto. Isso ajuda a especificar mais e tudo mais, né? Então, nessa representação gráfica, nós temos as plantas, né? As dimensões, as suas texturas e cores. A gente representa também o piso, os caminhos e como ele será construído. Tudo fica aparente de forma muito clara, né? As construções, as dimensões corretas, as áreas, né, de recursos hídricos que existem, os lagos, as piscinas, tudo que compõe, não só a vegetação, mas tudo que compõe um projeto paisagístico é apresentado nessa representação gráfica e de forma bem específica, né? Você representa o tipo de vegetação, você representa o tipo de piso, então fica tudo muito claro para quem está contratando esse serviço, né? De como será esse projeto na prática. Hoje em dia, existem diversos tipos, né, de softwares utilizados no projeto paisagístico. Não só o AutoCAD, que é muito famoso, né, para executar o projeto em si, para fazer essa planta baixa, né? Mas também a gente usa o Google Maps para fazer o levantamento topográfico, né? Para determinar qual é a área que vamos trabalhar, para localizar ela no mapa. Existem softwares também destinados à parte orçamentária, aos cálculos orçamentários, né? Qual vai ser o custo desse projeto em si. E é isso, né? Hoje em dia esse campo avançou muito e agora que eu já estou falando há um tempo, né, sobre a representação gráfica e o projeto paisagístico em si, eu queria explicar um pouquinho sobre o que é um projeto digital, né? O projeto digital nada mais é do que todo aquilo que todo aquele projeto, né, que é construído a partir de um meio digital, né, de um software. E existem vários tipos que a gente vai apresentar ao longo das aulas e ele possui inúmeras vantagens, né? Para dizer as vantagens, a gente tem que olhar um pouquinho para o passado e lembrar de como era feito esse projeto antes da existência desses softwares. Hoje em dia, os arquitetos basicamente só usam, né, os softwares, aquele projeto feito à mão, caiu em desuso, né, praticamente, ele realmente é pouco usado, mas justamente porque esse software ele permite um projeto mais realista e uma forma de execução mais rápida, né? Antigamente, para você desenhar um projeto de paisagismo, você tinha que ter uma habilidade artística. Muitas vezes as pessoas não têm, apesar de ter uma habilidade técnica, né, não tem essa parte artística. Então, isso torna um projeto viável ao maior número de profissionais hoje em dia. E tem muita característica intrínseca, né, ali do operador, do projetista em si. Então, tem toda uma característica que pode não expressar de forma exata e padronizada o que temos
que temos no projeto, né? Por exemplo, o tipo de piso e tudo mais. É muito difícil você desenhar à mão livre as características do piso, né? Já no software, não. Isso, a gente tem isso de forma facilmente disponível e padronizada já. Então, além de ser mais rápido, né? Ele é mais eficaz, é mais realista, é mais exato também. Então, existem várias vantagens, né, nesse ponto. E também permite, por exemplo, aqui nessa imagem, né, diminui a chance de erro e permite uma visualização em 3D, né, permite fazer diversos cortes. Essa imagem aqui é um exemplo, mas não, de uma peça, né, obviamente, mas não de um projeto de paisagismo, mas a gente consegue ver claramente que existe realmente um benefício extra, né? E é isso, né? Tipo, tem essa questão do projeto em 3D, que você consegue representar de forma mais clara cada elemento que compõe esse projeto de paisagismo e torna tudo isso viável a um maior número de profissional e mais compreensível ao cliente final. Então, até uma estratégia de marketing, né? É um ponto positivo. O profissional que sabe usar esse software é um ponto positivo em relação àquele que só desenha à mão. Eu acompanho alguns paisagistas, né? E eu já vi grandes equipes, né, em que o chefe, o paisagista principal, ele manda as pessoas projetarem essa forma de software, mas ele prefere, por um gosto pessoal e por um zelo, uma dedicação, realizar também essa representação gráfica de forma manual. Apesar do trabalho e tudo mais que dá, né? Dele saber fazer essa parte digital, esse projeto digital, faz parte, muitas vezes, do processo criativo da pessoa, gosta dessa etapa do projeto, né? Ama muito o que faz, então faz o projeto nas duas versões. Isso também é possível, né? Torna ainda mais rico o projeto. E é isso, né? O que eu tinha para dizer nesse conteúdo era isso, e até o próximo vídeo. Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre o projeto executivo. Vamos lá? Projeto executivo nada mais é do que a mão na massa, é botar o projeto no campo, né? Na área para a qual ele foi projetado. Então, ele começa a partir da aprovação do anteprojeto, né? Que é onde contém cada detalhe de todas as etapas, e ele é o documento. O projeto executivo é o documento que vai ser utilizado nos canteiros de obra, né? Então, ele tem todas as referências para a obra ser executada. Tanto no plantio das mudas, na execução da parte de construção mesmo, né? Na parte de alvenaria desse local, se for o caso, até a manutenção. É um documento bem detalhado, né? Muito importante. E esse trabalho, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, é quase uma regra, que ele seja terceirizado. E isso gera algumas consequências, né? Porque a informação ela é passada e sempre existe algum ruído de comunicação. Então, é muito importante para que a pessoa que projetou ou o cliente mesmo esteja presente na hora de executar esse projeto no campo, na área determinada, já que nem sempre a pessoa ela vai entender tudo o que compõe esse projeto. E a importância de cada aparato, né? Ele vai só ler o documento e tentar executar, que muitas vezes não é claro e muitas vezes ele não tem capacidade de entender exatamente o que a pessoa queria com aquele projeto por um simples documento de execução. Então, é importante tentar ter essa clareza de ideias, né, na hora de fazer essa parte escrita, né, desse memorial descritivo e acompanhar a execução. Então, a gente tem que ter, para colocar esse projeto no campo, a gente tem que ter um estudo de solo, né, como está o solo daquela região, qual tipo de solo existe ali, para
caso necessário, a gente faz a correção, né? Geralmente no Brasil é comum que os solos sejam ácidos, então a gente tem que fazer uma calagem para que as plantas consigam se desenvolver nesse solo, né? É bem básico, mas muitas vezes uma pessoa leiga não vai conseguir executar de forma perfeita, na medida, na dosagem correta, esse processo de calagem, de adubação também, quando é necessário. E é uma etapa bem simples, né, que é o transplante das plantas, pode ser feita de forma errada e causar grandes danos ao projeto. Imagina uma árvore torta no meio de um projeto, né? Só basta você colocar a muda no solo de uma forma um pouco torta, se for uma espécie arbórea, você não vai conseguir corrigir isso. Só trocando, né? Vai aumentar muito a necessidade de manutenção. Então, é sempre bom pensar nisso tudo. Pensar também na hora de calcular a quantidade de mudas, você deve pensar em um pouco a mais, né? Em ter um pouco a mais, porque muitas vezes é necessário repor essas mudas, elas não pegam de primeira no campo. E ordenar, né, cada etapa desse projeto de perto, né? E acompanhar cada etapa dessa execução para que seja feito da forma mais perfeita possível, porque qualquer erro, né, até mesmo na construção em si, causa muitos danos ao longo dos anos e não atinge o objetivo básico, né, que a gente estudou e planejou tanto para atingir. Então, é isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Bons estudos e até a próxima! Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre a etapa do anteprojeto. Vamos lá? Depois de criar a composição gráfica, né, a gente gera um pequeno croquis, que é onde o cliente, né, o contratante, ele vai pedir algumas modificações ou não para adequar, né, aquele projeto gráfico ao desejo dele. Então, a partir desse croquis, a gente gera, depois das adequações realizadas, né, a gente vai gerar esse anteprojeto, que é justamente algo anterior ao projeto e que visa criar as soluções, né, sejam elas conceituais ou físicas, para os problemas e para as necessidades que foram expostas naquela fase, né, do planejamento e tudo mais que nós dissemos. Então, aqui nós temos um exemplo, nesse slide, de anteprojeto. E aqui a sua principal finalidade, para ficar de forma mais clara, que é criar soluções. Uma forma muito comum de apresentar esse anteprojeto é justamente pelo uso de maquetes. É onde você vê com clareza, né, tudo que vai compor aquele projeto e qual vai ser as dimensões e a escala, né? Permite ver tudo de forma muito clara, né? Uma forma visual muito clara. Então, você vai ver quais são as áreas em que vão ser feitas as intervenções. Então, isso vai ter que estar evidenciado ao longo dessa maquete, ao longo desse anteprojeto. E também os elementos naturais, os edificáveis. Nesse anteprojeto, você tem que ter determinado já as espécies vegetais que vão ser utilizadas, assim como a sua necessidade, né, de desenvolvimento, de cultivo. Então, tem que estar tudo bem especificado já. O tipo de manutenção, quais são as cores que vão ser usadas, as texturas, os caminhos, todo o aparato, né, que temos que ter na criação desse projeto. Aqui nessa maquete nós vemos, por exemplo, que a gente pode até mesmo dividir, né, esse projeto. Ele pode ser composto da parte botânica, assim, propriamente, a vegetação propriamente dita. Da parte elétrica, a gente pode ter um projeto como se fossem subprojetos, né, uma divisão dentro do projeto geral. Então, da parte elétrica, da parte botânica, né, como eu disse, da parte da construção em si. Aqui nesse caso a gente vê, provavelmente parece, né, que são o uso de painéis solares, as estradas que vão compor esse local. Então, cria soluções de forma geral, né? Não só do ponto de vista da vegetação e da proporção em si, né? Mas no ponto de vista do projeto como um todo. Da parte elétrica, da parte de
construção de estradas, de construção de casas, civil mesmo, né? Então, é isso, né? O que eu tinha para dizer nesse vídeo era isso. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Olá! Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância de realizar um bom planejamento do projeto de paisagismo. Vamos lá? Então, o que seria o planejamento em si, né? O planejamento é a ferramenta que vai tornar real o desejo do contratante. Ele envolve desde a compreensão, né, de compreender de forma adequada qual foi esse desejo, até conseguir trazer esse desejo para a realidade, né? Quando a gente é contratado para fazer um projeto de paisagismo, o cliente ele tem um sonho. Ele tem o sonho de realizar algum problema, né? De criar alguma solução para a realidade dele. Tem um sonho de... tem algo em mente, né? Tem algo que ele deseja. Tem algo que ele quer obter por meio desse projeto de paisagismo. Então, a gente diz que o planejamento ele é a fase mais importante, porque é você compreender corretamente essa necessidade, né? Você tem que compreender o que vai solucionar com o seu projeto de paisagismo. Então, você tem que definir qual é a finalidade e o estilo desse projeto, né? Qual é a finalidade desse paisagismo que você vai fazer, se é em ambiente interno ou externo, quem vai circular nesse projeto, né? Nesse jardim, assim, digamos assim, e se ele vai ter que ter um momento de pausa ali, se vai ter que ter algum assento, alguma construção, algo assim, ou não, se vai ser só um local de passagem para um conforto térmico, se ele visa a sustentabilidade sempre, né, a gente tem que buscar, mas alguns, por exemplo, o Central Park, né, ele foi um projeto de paisagismo imenso e de muito sucesso, que visava justamente a preservação dos recursos naturais a ponto do homem, né, da população naquele entorno conseguir usar a água, né, que todo aquele projeto produz. Então, a gente pode fazer também dessa forma em uma cidade, né? Já tem sido feito em vários locais aqui do Brasil mesmo e com muito sucesso um projeto de paisagismo que ajuda a produzir água, justamente. Muito, muito interessante isso, né? Então, você tem que ter também o quê? O levantamento dos limites topográficos da área, né? Ou seja, em qual área está restrito o seu projeto paisagístico. Isso numa casa é muito simples, mas num campo, numa área pública é bem mais difícil de conseguir, né? E a orientação do sol, onde o sol nasce, onde ele se põe. O orçamento disponível, quanto de dinheiro as pessoas estão disponíveis a dar para executar esse sonho e como a gente pode adequar, né, o que temos à realidade, né? A pessoa deseja algo, mas nós temos um orçamento restrito. Geralmente é isso que acontece. Então, a gente usar esses recursos da melhor forma possível, né? Não só o recurso ambiental, mas o recurso financeiro também. Aí vai escolher as espécies, né? É sempre importante ter em vista as espécies nativas e perenes, já que isso exige menos manutenção e favorece toda a fauna e flora local. E o prazo de execução. A pessoa quer um projeto, quer realizar algo e quer num determinado tempo. E se isso é possível ou não, né? Então, a gente tem cada fase do planejamento, né? São diversas fases, muitas coisas para serem avaliadas, mas em cada fase a gente tem um risco de erro. Então, a gente tem que analisar qual é o risco e como a gente pode contornar, né? Cada risco, cada chance de dar errado em cada etapa. Né? Por exemplo, a orientação em relação ao sol, né? A projeção de sombra, dificilmente é um risco, porque o sol não vai mudar de lugar, as coisas não vão mudar de lugar. A única coisa que a gente pode ter é um erro humano, né? De projetar plantas erradas para locais errados, que acontece muito. Mas muitas coisas podem acontecer, né? Por exemplo, o orçamento é algo que pode mudar ao longo do projeto. O prazo de execução também, né? Porque muitas vezes não depende unicamente do paisagista. Depende de uma série de pessoas que muitas vezes não estão disponíveis. Então, a gente tem que projetar, entender esse desejo do contratante, que acho que é o coração do planejamento, né?
entender a que ponto a gente quer chegar de forma correta e avaliar o risco em cada fase. Basicamente isso. Era isso que eu tinha para falar nesse vídeo. Bons estudos e até o próximo.